Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Grupo Dinâmico. Hoje é um episódio especial, porque eu estou com duas lendas aqui que conhecem muito sobre a história do município de Jataí. Nós vamos voltar, resgatar um pouco do nosso passado, para entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. Hoje eu estou aqui com o professor Murilo, professor da UFJ, que tem trabalhos aprofundados sobre esse tema, e a Aline Teles, que trabalha lá no Museu Histórico e que também se aprofundou muito em seus estudos com relação à história do nosso município. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por aceitarem o convite e fiquem à vontade para se apresentar, falar mais sobre vocês. Fica à vontade, Aline. Olá, ouvintes. Eu me chamo Aline Teles, eu sou coordenadora do Museu Histórico de Jataí e me formei pela Universidade Federal de Jataí, né? Comecei como estagiária no Museu Histórico e lá eu fui pegando gosto pela história regional, até que fui, né, caminhando e cheguei nesse cargo que estou hoje. E fico muito grata, né, por ter conseguido alcançar esse lugar e tal, e estou muito grata de estar aqui hoje também. Bom, olá, boa tarde a todas as pessoas. É um prazer e uma satisfação poder estar aqui hoje com Gabriel, Aline, me dirigindo a todo o público, especialmente aos estudantes do Colégio Dinâmico. Eu sou o Murilo, sou professor da Universidade Federal de Jataí, como você já adiantou, Gabriel, anteriormente. Tenho trabalhado com a história do município, pelo menos ali desde 2009, mais ou menos, que é quando eu fui fazer o meu mestrado e já recortei Jataí para tê-lo, né, como o espaço sobre o qual eu iria debruçar nas minhas análises. E a partir daí não deixei mais de pensar um pouquinho sobre a história de Jataí. Sempre que possível, retomo algumas questões. Tenho orientado os estudantes da Universidade Federal de Jataí com trabalhos que pensem a história de Jataí e, da mesma forma, tenho refletido em algumas pesquisas e outros trabalhos que tenho publicado sobre a história de Jataí, especialmente recortando aí um grupo específico dessa sociedade, que é particularmente as pessoas negras, a população negra de Jataí, que é um grupo sobre o qual eu tenho falado mais demoradamente dos meus trabalhos. Eu espero que a gente possa conversar e dialogar aqui sobre essa história de Jataí, especialmente sobre essa história nem sempre tão contada sobre Jataí, que eu acho que é um ponto importante para nós conversarmos, e fico à vontade e feliz de poder estar aqui. Bem, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Acho que a gente pode conversar sobre isso, começando falando sobre como que a gente não fala tanto sobre história local, a verdade é essa, né? E história de Goiás, por exemplo, não tem no currículo que a gente trabalha normalmente no ensino médio. É claro que tem algumas diretrizes que falam sobre história regional, mas sempre muito superficiais. A verdade é que história de Goiás é trabalhada às vezes, e agora história de municípios aí é que realmente a gente não trabalha, né? Tem várias informações que quando os alunos ficam sabendo, por curiosidades que nós, professores, levamos para a sala de aula, eles ficam muito surpresos, né? E ficam com vontade de saber mais sobre. E a nossa cidade, ela tem uma história bem longa, na verdade, bem mais longa do que a nossa capital, né? Goiânia é de 1937, né, na sua inauguração, e Jataí remonta ao século XIX, né? E como é que foi, né, esse contexto de criação de Jataí, né? Fiquem livres aí para falar, quem quiser falar primeiro, né? Como que foi essa questão de o Jataí ser fundado enquanto cidade? Era um povoado antes? Era uma vila? Por que foi fundado? Como foi fundado? Enfim. Uhum. Bom, eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre o primeiro ponto que você toca e depois, se a Aline quiser também comentar um pouco sobre isso, fique à vontade, Aline. O primeiro aspecto é esse referente ao currículo, né? Então, quando nós falamos em história local, quando nós falamos em história de Goiás, particularmente eu não tenho usado muito a ideia de história regional, mas isso é um posicionamento teórico mesmo, porque eu
entendo que essa ideia de história regional, ela pode, e estou entendendo isso de acordo com outros autores, como, por exemplo, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, entendo que essa terminologia regional em oposição ao nacional pode trazer uma certa desimportância para as histórias que nós contamos. Então, normalmente, né, nas relações de poder que também estão colocadas quando nós construímos a história e, consequentemente, portanto, dentro da própria historiografia, quando nós falamos em história regional, nós falamos em historiadores regionais que conotam uma ideia de que são historiadores menos importantes do que aqueles que fazem uma história nacional. Limitados, então, né? E onde seria essa história nacional? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e nós seríamos regional? Por que disso? Então, essa é uma das primeiras questões para nós pensarmos sobre isso, né? Pensarmos mesmo a definição desses termos, regional, local, ou mesmo apropriar-se, né? De pensar uma história de Jataí, uma história de Goiás ou algo assim. E quando você coloca em relação aos currículos, né, nós temos uma resistência muito grande às mudanças que foram feitas, aí, nem tão recentemente, né, porque nós estamos remontando a 16, 17, né, quando nós discutimos base, até antes disso, né, a Base Nacional Comum Curricular, depois a própria reforma do ensino médio, enfim, todos esses... toda essa legislação, ela acabou... trazendo certos danos quando nós pensamos em relação à história local ou à história, aqui no nosso caso, de Goiás. Então, por mais que a base, as indicações trazidas pela base eram de que os currículos, quando fossem elaborados regionalmente, eles trariam essas histórias que estavam ausentes da base, como, por exemplo, a história aí de Goiás, no nosso caso, por mais que isso acontece, por mais que nós tenhamos, né, no próprio documento curricular de Goiás, por exemplo, referências à história de Goiás, ela aparece quase sempre como um apêndice dessa história do Brasil, como uma parte que é a parte dessa história, ou algo desse tipo, né? Então, ela não é tomada como uma ideia de uma história que é nacional, que é legítima, ela é sempre quase um recorte dentro dessa história toda. Então, acho que a gente pode pensar a partir daí, né? Por que disso? Se nós estamos em Goiás, se é importante nós pensarmos a partir dessa história de Goiás também, fazendo a relação com o nacional, por que nós priorizamos esse nacional em detrimento daquilo que nós estamos entendendo como uma história de Goiás ou como uma história de Jataí ou algo assim. Então, acho que é um primeiro ponto. E claro que a gente não vai ter uma resposta pronta para isso agora aqui, mas é algo para a gente já pensar. E pensar essas relações de poder que estão postas nisso, né? Não sei se você quer comentar sobre isso, Aline. Sim. Vou trazer a minha experiência, porque quando eu decidi cursar História, eu já pensava que eu ia focar em estudar a história da Grécia, por exemplo. Por quê? Por causa da construção mesmo do currículo, né? A gente tem um currículo muito voltado para a história da Europa, né? Muito eurocentrado. E aí, quando a gente entra na faculdade de História, apesar de o currículo da faculdade de História ainda ter essa perspectiva de uma história linear, né? Que vai tratar ali de história medieval, de história antiga, em uma grande parte, né? E aí, poucas matérias voltadas para a história e cultura afro-brasileira, por exemplo, né? Aí eu tive esse contato aí que eu fui... Assim, foi como sair de uma bolha, né? Se antes eu tinha um pensamento sobre o que era história, a partir do meu ingresso no curso de História, eu percebi que não era bem da maneira que eu imaginava, né? E isso tudo permeado por relações de poder, como bem pontuado pelo Murilo. Aí, minha cabeça expandiu mais ainda quando eu fui no museu interessado na bolsa, né? Que tinham disponibilizado, e vi a potencialidade da história de Jataí, sabe? Jataí, em questão de história e cultura, é uma potência muito grande, né? Como, por exemplo, o nosso museu, o nosso museu, ele traz ali, desde da cultura material da pré-história, e traz diversas histórias, como a história do Clube 13 de Maio, e as pessoas vão visitar e ficam muito interessadas, e isso aí tá muito próximo da gente, então faz a gente se ver, faz a gente se identificar e contribui para a formação da nossa identidade, né? Então, assim, nos meus comentários nesse sentido são esses, sabe? Que quando a gente tem, às vezes, uma visão do que é história, permeada pelo nosso aprendizado dentro da instituição escolar, porque
esse ensino ele também é voltado para Enem, para vestibular, né? Então, tem tudo isso envolvido. E a nossa história, como não é, assim, uma emergência, ou fica me parecendo... Um conhecimento prático, né? Isso, nem tanto uma necessidade, né? A gente vai perdendo, né, essa parte que é tão interessante, tão maravilhosa. Né? Então, é isso nesse ponto. E a compreensão de quando o Jataí nasceu é uma coisa que quase ninguém tem aqui no município. Né? Se perguntar para qualquer pessoa, quando que Jataí nasceu? Não faço a menor ideia. Sim. E aí a gente vê um monte de casarão antigo, a gente vê muito patrimônio histórico aqui, mas sem a compreensão do que representa aquele patrimônio. Sim. Né? Inclusive não valorizados, né? Como realmente deveriam ser. Então, em relação a essa outra questão que você havia colocado, ela é uma questão também que a gente tem enfrentado há algum tempo, e a gente tem... eu gosto de falar muito sobre isso, porque nós temos algumas obras que foram produzidas ao longo do tempo por memorialistas ou por outros escritores que muitas vezes compilava documentos e os sistematizava sem uma preocupação com um método histórico, algo assim, e os disponibilizava de forma de livros, né? Inclusive, nós temos vários trabalhos assim. Mas nós temos especialmente uma obra aqui em Jataí chamada Pioneiros, que é a obra do Basileu Toledo França, que é uma obra que foi escrita aí por volta de 1945, segundo a própria narrativa do autor, mas ela foi publicada pela primeira vez na década de 50, mais especificamente 54, se eu não estiver enganado. E desde então, essa obra ela foi sendo republicada, relançada, acho que nós estamos na 5ª edição, e a 5ª edição da obra foi publicada em 2019, se eu não estiver enganado. É uma obra extremamente problemática do ponto de vista histórico, porque ela concebe essa formação de Jataí a partir de algumas figuras centrais, ao mesmo tempo que ela silencia outras figuras. Então, nós temos aí esses homens, né, são normalmente homens, heterossexuais, brancos ou embranquecidos por essa narrativa, porque há dúvidas até mesmo sobre o quanto essas pessoas são consideradas brancas dentro do cenário que nós tínhamos, né? Dentro do cenário socio-racial que nós temos. Enfim, mas é importante pontuar que esse autor, por exemplo, ele é um autor que vai trazer como figuras centrais os Carvalhos, Bastos, né, e os Vilelas, como sendo dois sujeitos, e é uma história, é um romance histórico, né? Então, né, o autor tem licença poética para fazer isso mesmo, mas ele vai narrar uma espécie de um encontro desses dois pioneiros numa margem de um rio, e a partir daí eles dividem a região, isso por volta de 1836. Tem uma justificativa tudo isso, né? Porque nós estamos falando de um período em que nós temos uma espécie de uma política de ocupação do interior do Brasil, nesse momento, essa política de ocupação de terras que eram entendidas, mas eu vou colocar isso aqui entre aspas, como terras devolutas, porque, na verdade, nós estamos ocultando uma presença que existia nessas terras quando nós contamos essas histórias. Enfim, essa narrativa segue destacando ao longo do tempo esses sujeitos. Esses sujeitos teriam sido, portanto, responsáveis por construírem os primeiros prédios da cidade, as primeiras casas, as primeiras moradias, construir os primeiros prédios, entrar em contato com representantes do governo para que se pudesse em Jataí estabelecer, né, estabelecer aquilo que fosse necessário para a criação no futuro de uma cidade. Então, começa se criando uma vila, posteriormente essa vila ela é elevada à cidade, antes vinculada a Rio Verde, depois torna-se, portanto, independente, já quase no final do século XIX, e aí, então, nós temos essa cidade de Jataí. Para nós, interessa mais pensar do ponto de vista de como essas narrativas vão sendo construídas ao longo desse tempo. Não apenas marcar quando foi, quem foram esses sujeitos, mas mesmo pensar sobre como a gente foi, ao longo do tempo, construindo essas ideias
e como essas ideias elas foram sendo também introjetadas na sociedade. Então, hoje, normalmente, quando as pessoas sabem apontar alguma coisa sobre Jataí, porque é muito real o que você diz, né, em relação a ideia de um imediatismo, né? Então, como se tudo tivesse surgido ontem, anteontem, no mês passado, ou não se interessasse pensar esse passado. Quando as pessoas têm alguma ideia desse processo, muitas delas se remetem a esse lugar, que é um lugar que foi construído pelo Basileu Toledo França, por exemplo, mas por outros sujeitos, obviamente, só que é um lugar que interessa a um determinado grupo social. Então, é uma leitura muito confortável, por exemplo, para a elite jataiense, para a elite goiana, porque, poxa, eu vou dizer que esses caras chegaram aqui com pessoas escravizadas, continuaram explorando o serviço dessas pessoas por um bom tempo, que eles são responsáveis por esse passado de violência, de atrocidade também que nós temos. Isso é interessante para quem, né? E depois, isso requer políticas de reparação. Tem um senso comum, inclusive que agora, dia 15, a gente tem o feriado, né, municipal, da Nossa Senhora da Abadia, padroeira, né? E aí, diz a lenda que José Manuel Vilela fez uma promessa para Nossa Senhora da Abadia, né? Que construiria uma igreja no local onde fosse um lugar bom para morar, não é? Sim. E aí ela se tornou a padroeira de Jataí. Então, isso aí é realmente um mito de criação, né? Sim, todos esses mitos fundadores vão girando em torno dessas figuras, né? Para legitimar a construção desse lugar. Então, a história, ela serve muito para a gente pensar isso. Como que nós vamos legitimando? Porque, em muitos casos, imagina-se que as coisas aconteceram naturalmente. E, na verdade, nós fomos, em termos históricos, ou narrativos, ou memoriais, nós fomos construindo determinadas narrativas para explicar o passado, para talvez até inventar esse passado, em muitos casos, né? Aí, usando, por exemplo, vou me referir de novo aí ao termo e ao autor, né, que é o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que eu gosto bastante, quando ele fala sobre a invenção da história. Então, em muitos desses casos, a gente vai mesmo recuperando determinados episódios e, ao recuperá-los, nós vamos acrescentando determinadas situações, até mesmo para que a gente justifique a existência desse passado, para que a gente legitime a existência desse passado e a continuidade dessas memórias. No entanto, os vestígios mostram outras coisas, né, Aline? Então, por exemplo, quais são os grupos sociais que realmente tiveram influência, né, na nossa história? Porque quando a gente fala sobre as evidências arqueológicas ou outras evidências documentais, a gente pode ver que não são só esses nomes que são colocados como os pioneiros que construíram, muito pelo contrário. A maior parte das pessoas que construíram Jataí são pessoas que não são vistas normalmente em nenhum canto e não é contado em nenhum lugar. Talvez só no Museu Histórico e também na universidade, né? Isso. O meu trabalho de monografia, ele foi voltado para a pesquisa da cultura material, né? Então, as potencialidades da cultura material enquanto história, que foge um pouco dessa questão de olhar só para a história que está escrita, né? A gente não problematiza só esses documentos ou esses textos narrativos. A gente pega a cultura material e se discute, investiga, né, ela através desses vestígios arqueológicos pré-coloniais, né? Tem essa questão também que anda caindo nesse uso do termo pré-histórico, né? Porque não tinha história antes, como assim, né? Não é só a partir da história escrita que temos a história, né? Temos vestígios que comprovam antes, né? Que tinham sociedades que nem sequer tinham a escrita como forma de se comunicar e estavam aí há muito mais tempo do que imaginamos, né? Então, lá no museu, a gente, né, começa a exposição, já quando você chega, né? O circuito começa na parte, né, desses vestígios pré-coloniais. E lá vai estar o Homem da Serra do Cafezal, né? O segundo ósseo mais antigo do Brasil, né? E a gente fala um pouco da Luzia também, né? Que foi a primeira mulher que foi encontrada em Lagoa Santa, Minas Gerais. Para quê? Para já confrontar essas narrativas de que a história começou com os pioneiros, né? Então, assim,
quando ainda não tinha delimitada ali região Jataí ou região Rio Verde, né? Já tinham populações, né, indígenas aqui nesse local. Não sentia ainda a separação, mas elas estavam por aqui. Lá no museu a gente menciona sobre os indígenas bororos, né? E lá no romance do Basileu do Pioneiros vai ter dos indígenas Caiapó, certo, Murilo? Certo. Eu acho que, se eu não me engano, o Basileu passa ali pelos indígenas, mencionando alguns conflitos. Então, mesmo nessa narrativa, apesar dela ser romantizada, a gente já pode ver resquícios de conflitos ali, né? Mas é aí que tá. Tem um lado que estava certo e um lado que estava errado, né? Mas aí a gente sempre chama o visitante, né, a fazer esse questionamento. Por que os indígenas talvez eram os violentos, o que chegava nas fazendas e matava as pessoas que estavam ali, né? Destruindo o sonho da fazenda perfeita com os escravizados lá, digamos assim, né? E aí, esse questionamento mesmo. Quem que estava aqui primeiro? Aí você vê seu território sendo invadido e aí você vai ficar passivo a isso? Não vai, né? Então, não apagar esse passado, não deixar de falar sobre isso, como historiadores, é uma responsabilidade nossa, né? Não tomar essas narrativas prontas como a verdade única e absoluta. Enfim, e a cultura material ajuda a gente a perceber esses pontos, mas também não só em relação a isso, esses casarões históricos mesmo também remontam ao passado, né? Quem levantou as paredes do casarão onde é o museu hoje foram ex-escravizados. Isso aí não tem escrito... Assim, eu não vi escrito em livro, inclusive até mencionei com o Murilo que tinha um livro contando a história do casarão, nem sequer mencionou que foi mão de obra escravizada, já vem falando que o dono é tal, e tem não, na verdade foi uma pessoa, o Manuel Miranda Pacheco, que era de português e que construiu, isso aí menciona, ele é bem evidente nas histórias, mas assim, a mão de obra mesmo por trás não se fala, né? E aí, a gente olhar para essa cultura material e ver o que ela não tá com... O que, tipo assim, tá subentendida a partir daquilo, né? Então, antes de ser um pesquisador, o historiador também é tipo um investigador, um detetive, algo nesse sentido, sabe? Aí, entrecruzar as fontes, né? Aí que tá, não é só a cultura material também que vai contar, a gente tem que sempre fazer esse exercício de ver mais vestígios, ver os contrapontos das narrativas, quando a gente vai fazer uma pesquisa aprofundada, e aí remontar esse passado, né? Então, pensa, a responsabilidade do historiador, né? É verdade. Inclusive, é uma responsabilidade muito grande e também é um enfrentamento. Por quê? Certeza. Porque em Jataí nós temos várias escolas e ruas com nomes de pessoas que talvez a gente podia dar uma problematizada bem brutal, né? Por exemplo, a gente tem a escola José Manuel Vilela, né? E ela faz uma alusão a um camarada que é tido como pioneiro, mas que também era um dono de escravizado, né? E assim, ele tinha essa perspectiva do homem branco dominante durante o século XIX, né? Então, a gente não problematiza esse ponto. Além de outros problemas que, assim, eu cito sempre para os alunos, que é por que tem uma rua na frente do quartel que se chama Castelo Branco, né? Que aí já vai para além da história de Jataí, né? Porque aí a gente tá falando sobre ditadura militar também. Mas nós temos esse histórico de citar essas pessoas, né? E a gente não tem nenhum tipo de movimento político dentro da Câmara Municipal para tentar problematizar isso ou talvez mudar alguns nomes, né? Ou então falar sobre esse assunto. Esse assunto não é falado, a verdade é essa, né? Esse assunto ele fica na universidade, ele fica no museu. E assim, nós temos também a perspectiva das mulheres negras que são invisibilizadas, né? Seu trabalho de doutorado é sobre isso, né, professor? Principalmente, né? Não especificamente Jataí, mas recorta a cidade de Goiás. Mas a partir daí eu consigo pensar um pouquinho sobre o que você está colocando. Então, eu acho que é interessante nós pontuarmos a existência
da nomeação dessas ruas, dessas escolas, que em sua grande maioria ainda dizem respeito a esses sujeitos, né? Normalmente homens brancos que em algum momento tiveram destacada a sua importância política, mas sobretudo econômica dentro da nossa região. E por outro lado, curiosamente, a gente tem também alguns nomes que eles são... eles estão ali nomeando as escolas, mas eles são invisibilizados em outros aspectos. Se eu pego, por exemplo, Nestório Ribeiro. Nestório é um homem negro. Então, é algo que... Então, um jornalista, professor, diretor de escola, importantíssimo dentro do nosso cenário jataiense, movimentando-se dentro desse cenário nas primeiras décadas pós-abolição, ainda muito marcado por todos esses marcadores de identidade que estavam ali próximos a ele, né, especialmente pela questão racial, mas é um sujeito que nomeia uma escola, que fica à frente de um jornal, mas é um sujeito basicamente esquecido, apagado, ou quando lembrado, o fator racial é praticamente invisível nessa discussão. Então, mesmo que em muitos casos nós tenhamos, né, esses sujeitos sendo lembrados em alguns espaços, eles não são lembrados enquanto sujeitos negros, por exemplo. Indígenas nós não temos, né? Eu não tenho conhecimento, por exemplo, de nomeação de escolas ou algo assim que eu já tinha visto que o nome da cidade podia ter alguma ligação com língua indígena, né? Tem algumas teorias que remontam a isso, né, que ligam a essa possibilidade. Mas, claramente, dentro das nomeações que nós temos em Jataí, nós temos muito poucas. Eu estou me lembrando aqui do Nestório, estou me lembrando da Rua Tia Justina, que é uma figura que ainda precisa ser melhor, assim como o Nestório, né, a Tia Justina também é uma figura que ainda precisa ser melhor investigada, e já fica o convite aí para quem desejar investigar um pouco mais sobre a história de Jataí. A Tia Justina, ela parece ter uma licença para aparecer nessas obras que nós mencionamos anteriormente, então ela está na obra do Pioneiros, ela está em outras obras desses escritores, só que nós temos pensado por que essa mulher, que foi uma mulher escravizada por uma dessas famílias pioneiras e depois certamente conseguiu a sua liberdade só com a lei de 1888 e depois viveu até aí por volta da década de 20, né, do século 20. E por que ela aparece nesses relatos? Então, há também, a meu ver, uma intenção de promover uma espécie de democracia racial, utilizando-se dessa figura para indicar, veja, como Jataí tem esse passado onde esses sujeitos viviam harmonicamente em alguns aspectos, ou pelo menos tentar, de alguma forma, emplacar essa narrativa. Embora os indígenas, como a Aline bem lembrou, nessas obras, eles são pessoas indesejadas. É o sujeito que deveria ser eliminado porque ele estava invadindo terras, matando as famílias, enfim, é esse sujeito. Enquanto, na verdade, quando os estudiosos, as estudiosas sobre a temática vão perceber e aprofundar-se nesses estudos, vão perceber que são grupos que tiveram suas terras invadidas e estão defendendo seus espaços, estão defendendo a sua sobrevivência dentro de determinados espaços, né? Bom, então é importante a gente pensar esses sujeitos, mas, sobretudo, pensar também sobre as denominações raciais em relação a esses sujeitos, não invisibilizando-os mais uma vez. Então, quando, por exemplo, recentemente, nem tão recentemente, mas eu tive a oportunidade de estar no colégio Nestório Ribeiro falando sobre a população afro-brasileira em Jataí, acho que era um 20 de novembro. E aí, né, falei no último slide, eu disse, olha, vamos começar reconhecendo quem dá nome à escola de vocês. E aí a imagem desse homem, que é um homem negro, inclusive, muito possivelmente, a sua mãe tenha sido uma mulher escravizada e depois conseguiu a liberdade. Enfim, que é uma história ainda que a gente precisa também buscar.
né, ir atrás um pouco mais para investigar e trazer mais alguns elementos para podermos pensarmos mais sobre esses sujeitos negros que estiveram à frente, por exemplo, dessas escolas. O próprio Professor Eleutério Novaes? O Eleutério Novaes é um homem também que tem, que é um homem certamente negro, apesar das imagens nem sempre favorecerem muito essa leitura, mas as análises que nós temos feito têm dado conta de que ele também foi filho de uma mulher, se eu não estiver enganado agora, de uma mulher que foi ou liberta ou foi escravizada, ou algo assim. Então, são figuras centrais na educação de Jataí no início do século XX, que são homens negros, intelectuais negros, que participam ativamente da imprensa jataiense e da educação na cidade. E mesmo assim, nós os reconhecemos os nomes, mas não reconhecemos que são sujeitos negros e, portanto, não valorizamos essa experiência negra. Uma coisa que você pontuou, a imagem deles sempre muito embranquecidas, as Sim. fotografias sempre muito embranquecidas. É a problematização que a gente faz com o Machado de Assis também, Isso. né? Exato. Que é sempre embranquecer aquele que era negro para tentar talvez não, né? Diretamente invisibilizar o protagonismo negro na nossa história, né? Mas tem outros grupos também que participaram da formação de Jataí, né? A gente tava falando aqui antes de começar a gravação sobre o povo do Sul que começou a vir para cá, e isso começa, eu vou chutar de acordo com a história nacional, né? Com as imigrações que vieram da virada do 19 para o 20, ou veio depois, e assim, essa perspectiva de colocar o jataiense como um fazendeiro, como alguém que está ligado sempre à terra, essa cultura que a gente tem ligada ao agronegócio, né, é construída desde antes, mas também é ressaltada com a presença dessa galera, né? Eles vieram realmente nesse contexto do início do século XX, ou veio um pouco depois? Como é que é essa migração de outras zonas para cá? Tá. É um fenômeno, como você disse, né, que não é um fenômeno apenas local, né, é um fenômeno nacional também. Mas o primeiro aspecto, em relação à economia. A economia jataiense é uma economia inicialmente baseada na criação de gado e, consequentemente, em produtos derivados dessa criação, né? Depois, obviamente, a carne, o couro, mas também uma economia que conseguia produzir alimentos, grãos variados, né? Inclusive, nós temos um episódio no 19 que é importante ser destacado, reconhecido por alguns viajantes, como Oscar Leal, mas também depois retomado por outros historiadores, como o Rafael Júnior, de como, por exemplo, o Jataí contribui com abastecimento alimentar durante a Guerra do Paraguai. Então, alimentando outras localidades, como, por exemplo, Mato Grosso, né? Então, é um lugar de importância nesse cenário. Isso vai fortalecer muitos proprietários de fazendas da nossa região naquele momento, e esse fortalecimento ele continua, né? Porque nós temos no Brasil um modelo hereditário, né? Então ele continua. Então nós temos uma economia muito baseada nessa propriedade rural, na criação de gado por muito tempo, e ondas, né, de migrações acontecendo em muitos momentos, mas talvez eu destacaria uma das mais significativas mais recentemente quando nós pensamos em termos históricos, né? Então, ali para os anos 60, 70, mais ou menos agora já, né, do século XX, quando nós temos expressivamente um grande número de pessoas do Sul migrando para Goiás, e aí nós temos um desenvolvimento em termos de outras atividades, né, principalmente pensando atividade com os grãos, mas também a lavoura, a produção de gado, entre outras. Então, isso já mais recente e que potencializa muito aquilo que nós temos
polos de economia da nossa região. Tem um trabalho interessante, normalmente a geografia tem se dedicado a fazer mais trabalhos pensando isso, mas tem um trabalho na história que é da Lorena Ferreira, ela trabalha com essa ideia, porque essa ideia de desenvolvimento, ela foi muito difundida nesse momento, né? Então, essa necessidade de um desenvolvimento, o desenvolvimento agrícola, Jataí alcança o topo do seu desenvolvimento agrícola com esse movimento dos anos 60, 70, 80, as máquinas agrícolas começando a fazer diferença dentro desse cenário, enfim. Então, o conhecimento, né, vindo também de outras regiões, somado com aquele que já existia pelos proprietários do lugar. Então, enfim, mas ao mesmo tempo, nesse cenário, é preciso destacar que, embora nós tenhamos uma economia que a gente pudesse entender como uma economia predominante, nós temos uma economia variada dentro da cidade que mantém a cidade viva também, que foi mantendo a cidade viva, né? Como, por exemplo, os pequenos mercados, né? Como, por exemplo, a produção de alimentos, enfim, que normalmente estavam vinculadas a pessoas que são pessoas não com tantas posses, mas que tão importantes quanto para a manutenção da própria vida na cidade, né? Na própria vida nesse espaço. Mas Jataí ainda muito recentemente estava, né, vinculado ou ligado a essa ideia do campo, associado a esse lugar do rural, ou algo assim, e que eu entendo como sendo não apenas uma leitura sobre Jataí, mas uma leitura sobre Goiás. De um modo geral, que a historiografia, por muito tempo, construiu Goiás como esse lugar, que é esse lugar ligado e vinculado à terra. Tanto é que na disputa pela a mudança da capital, que você mencionou anteriormente, né, Goiás, a cidade de Goiás, era entendida como o lugar do atraso, porque ela era... O termo Goiás velho, né? Exato, que ela estava vinculada a esse trabalho com a terra, e agora a gente precisava ir para um outro lugar, né? Aí as profissões liberais, né, sendo mais importantes nesse cenário, e Goiânia nasce como sendo esse símbolo da modernidade e que significaria, portanto, esse abandono do atraso, né, que era vinculado à terra. Só mencionar aqui que aqui em Jataí também tem árabes, tanto que o Museu de Arte Contemporânea foi um casarão da família Alfax, né? E tem um livro lá no Museu Histórico, que daí a gente se atém muito a essas histórias que a gente estuda mais, né? Mas lá no museu tem uma biblioteca que tem muito da história de Jataí, e lá tem um livro que chama A Procura de um Ninho, que vai falar sobre, contar a história do pouco dos árabes aqui em Jataí, principalmente a família Alfax, Jajá e Alfax. Essas duas. E eu também me lembro que a professora Cláudia Graziella estava desenvolvendo uma pesquisa no museu sobre a imigração italiana aqui também. Então, tem de tudo um pouco. Que interessante. Não, nós temos vários temas na hora que a gente vai falar da história de Jataí, né? Eu já trabalhei com os meninos o nome do Tenente Omar Menezes durante a Segunda Guerra. É importante citar sempre o Clube 3 de Maio. E agora, acho que a gente pode falar desses nomes depois, mas agora a gente tem que lembrar que nós estamos num mês importante lá no museu, né? Estão falando sobre as fiandeiras agora, né? E esse trabalho com as fiandeiras, como é que é feito lá no museu? Então, liga muito nesses modos de trabalho que o Murilo vem trazendo. Por quê? Porque antigamente, para vestir a família, precisava também fazer a colheita do algodão. E aí tem todo o processo, né? Pegar o algodão, descaroçar, limpar, até chegar ao processo de fazer o fio e colocar nas máquinas, né? Que são os teares. E aí as mulheres, principalmente as mulheres das famílias, fazem esse trabalho. Então, assim, elas se reuniam, por exemplo, tem uma família específica lá que vai fazer roupas... geralmente em agosto, né? E aí as outras famílias das outras fazendas iam todas para aquela fazenda e criava essa ajuda, né? Essa ajuda coletiva, esse trabalho ali que de uma certa forma mostrava ali como que eu falo? Um apoio, né? Esse trabalho mútuo aí que construía. E a mesma maneira essa questão da roça também, né? Digamos assim. Quando ia fazer essas colheitas, aí as famílias faziam essa rede de apoio para conseguir realizar esses trabalhos.
Então, o Mutirão das Fiandeiras, ele nasce disso, né? E as mulheres que tecem lá no museu hoje são, em sua maioria, senhoras e começaram a fazer esse trabalho desde crianças e desde mocinhas. Até mencionei numa entrevista essa semana que se antes era uma necessidade, hoje a gente luta para preservar essa prática, né? Porque acaba que faz parte da nossa história e da identidade do povo jataiense. Né? Então, o Mutirão das Fiandeiras estará acontecendo nos dias 27, 28 e 29 de agosto, lá no Museu Histórico de Jataí. Já vai para a sua 26ª edição, né? E é muito importante, tanto para a cidade de Jataí, quanto para essas mulheres que vão estar lá, sabe? E valoriza, né, essa nossa história que a gente menciona aqui o tempo todo, que é esquecida, que é mais apagada. E é o dia inteiro que vai ficar lá? Das 8 às 11, das 13 às 17, nesses 3 dias. Ó, oportunidade, gente, de ir lá conhecer, né? Então, às vezes você tem um programa aí de ficar dormindo a tarde inteira, você pode deixar de dormir a tarde inteira pra ir lá conhecer um pouco sobre as fiandeiras, sobre a história da cidade que você mora, né? Eu disse pra vocês um pouquinho antes que eu tava falando sobre... levar os meninos lá pro museu, né? Que eu tenho algumas visitas, inclusive, agendadas já. Eu acho importante fazer esse contato, né? Esse contato direto, pessoal, com o material histórico, né? Porque a gente fala tanto na sala de aula, e o professor de história é conhecido como aquele que mais fala, né? A gente fala, e nunca acaba o que tem pra falar, por quê, né, gente? E aí... esse contato é muito importante porque eu acho que muito mais do que eu falar sobre o Clube 3 de Maio é chegar lá e os meninos verem o material que tem lá, né? Tem muito material do Clube 3 de Maio lá, né? Tem algumas fotos. Quais são os materiais que tem lá? O que é esse clube, na verdade, né? O que ele representa? Por que 13 de maio? Nossa, por quê? Algumas pessoas podem não saber. Com certeza. O Clube 13 de Maio, vou começar do fim. Do fim dele, daí a gente vai voltando. Por quê? Porque, por último, ele era conhecido até como 14, né? Que ele tomou uma característica de clube dos idosos, o clube onde os idosos vão para dançar e congregar, enfim. E nisso, muita gente não sabia suas origens, né? Porque ele existiu ou porque ele chegou a ser chamado de 14. Mas, por último, ele foi ali onde é o Sesc hoje, né? E ele foi demolido. E aí, no ano de 2019, o professor Adailton estava trabalhando no museu e foi fazer uma pesquisa para a pós-graduação dele e foi investigar a história do Clube 13 de Maio. E aí, nisso, nós fizemos entrevistas e também pesquisamos em um material que foi doado para o museu de uma pessoa que tinha ligação com esse clube. Então, o material que tem lá é esse, que são registro, documentos, planta do clube, né? E aí a gente percebeu e foi descobrindo que a iniciativa da construção foi da população negra da cidade na época. E através de algumas entrevistas a gente percebeu também que tinha uma resistência dos outros clubes, principalmente de elite, como o Balneário ou o Jockey, de receber pessoas negras para as festividades deles, sabe? Isso aí tem entrevista, relatado, tá? De alguns descendentes dessa população aí. Então, para que tivesse esse espaço, a população negra tinha que alugar uma casa. Primeiramente, a casa era alugada. Aí depois o prefeito Luciano Carvalho doou um terreno e lá eles construíram, né, com os seus próprios braços, a primeira sede do clube, que era de fato deles mesmos. Então, 13 de maio, né, a data da abolição, né, da escravidão, e aí o nome foi em decorrência disso. Tinha até no 13, eles tinham uma ligação que tinha até uma cerimônia lá, que tinha uma princesa que coroava uma menina negra lá no clube. Alguma coisa nesse sentido, né? Remetendo a data também, e também a princesa Isabel, né? Então, o início foi esse. Aí, durante os anos foram se passando e chegou um momento que o clube já tinha ficado muito popular, não só entre os negros, mas da população ali de classe mais baixa em Jataí. Então, assim, ia muita gente nesse clube, ele ficou muito popular. E até políticos, em determinado momento, o político Mauro Bento mesmo era um frequentador assíduo lá desse clube, dançava com as mulheres, tem toda essa história.
E aí, o clube foi passando por alguns lugares, né? Começou ali onde é a Praça da Câmara, aí mudou de lugar umas 4, 5 vezes até chegar onde é o Sesc e até ser demolido. O que acontece? O terreno do 13 de maio, ele é da população negra por direito, né? Que ganhou lá atrás. O pessoal que a gente entrevistou nos falou que não foi devolvido a eles, né? Que eles ainda têm esperança de rever isso para que possa ser construído um clube, enfim. E aí a gente tem essa questão aí que ficou meio pendente. Então, assim, é uma história e tanto. E lá no museu, a gente tem na exposição alguns presidentes, a gente tem lá cantores. Por exemplo, o Lindomar Rezende, que era um cantor desse clube, que é muito popular aqui na cidade de Jataí. A grande maioria, 90% das pessoas que vão no museu conhecem o Lindomar Rezende, né? Irmão do João Batista, que faz publicidade na Avenida Goiás. Então, lá tem a fotografia deles também. Aí, todo mundo vê lá a foto do João Batista e quando eu falo, é ele? Sim. Então, assim, o personagem é ativo na cena cultural até hoje, né? Ligado à história desse clube. Tem na exposição também a cantora Mafalda, que hoje reside em Londres, que cantava nesse clube também. Então, todos cantores negros, né? Muito legal pontuar isso também. Então, durante muito tempo lá no museu ficou a exposição Jataí Histórias para Contar, e aí o meu colega Michael Douglas, né, fez um trabalho, que foi até orientando do Murilo, inclusive. Aí ele problematizou, né, essa exposição, porque ela estava indo muito do viés ainda dos pioneiros, né. E aí, refletindo sobre isso, né, nós ali do museu, que percebemos que durante tanto tempo tem uma história só ganhando mais destaque, hoje a gente tenta trazer narrativas mais plurais. Então, a história do Clube 13 de Maio, a história da Leodegária de Jesus, que é uma poetisa negra, a primeira mulher a publicar um livro em Goiás, né, que tem ligação com a história de Jataí, porque seus pais fundaram a primeira escola de Jataí, que era a Escola Municipal de Jataí. Então, a gente conta a história dela também. Aí tem toda a parte da questão da arqueologia, que vai falar dos indígenas. E na parte que fala da história da casa, a gente acrescentou assim, vamos falar da história da casa e de Jataí. E aí lá a gente traz alguns personagens negros da história. Alguns protagonistas negros também. Por quê? Porque, como eu disse, né, a própria casa foi levantada por mãos negras, né? Então, para relembrar, né, os descendentes dessas pessoas, né, que construíram o casarão onde hoje é o museu, a gente integra lá a história da casa, a história de Jataí, e aí a gente traz, por exemplo, o professor Eleutério Novaes, que teve uma escola lá no casarão, onde é o Museu Histórico de Jataí. E aí lá a gente coloca a Maioia também, e o Jerônimo Estevão. Por quê, né? Porque eles fizeram parte da história de Jataí, são descendentes dessas pessoas que foram escravizadas num passado aí não muito distante. E aí, lá no museu, a gente hoje faz ao máximo esse exercício de integrar essas histórias mais plurais. Interessante, muito interessante. E a gente vê que a nossa cidade, então, ela exala a história. Em todos os cantos, né? Por mais que a gente tenha feito aquelas críticas necessárias no início, ela exala a história mesmo. Onde você vai tem história, né? Não só as ruas, porque assim, o nome de rua, a maior parte das cidades tem, né? Nomes que fazem homenagem a figuras históricas, mas aqui a gente tem algumas praças, por exemplo, que tem nomes de pessoas que são muito importantes e que a gente nem para fazer essa análise. Lá no museu, quando eu fui lá, algumas vezes que eu fui lá, né? O que eu gosto muito de ver normalmente são as fontes também sobre o Tenente Omar Menezes. Porque ele foi um jataiense que foi para a Segunda Guerra, né? Essa que é a história. O cara fez parte da Força Aérea Brasileira e ele foi para a Segunda Guerra Mundial e normalmente a gente não dá nem notoriedade para os brasileiros da Segunda Guerra, quem dirá um jataiense, né? E, na verdade, um dos monumentos mais bonitos da nossa cidade fica lá na praça, né? Que é um local muito interessante. Vocês já viram alguma coisa mais aprofundada sobre o Tenente Omar Menezes? Vocês conseguem falar alguma coisa sobre ele? Na verdade, o que a gente faz é mais uma crítica em relação a como nós exaltamos determinadas figuras, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não significa de maneira nenhuma e nem invalida de maneira nenhuma a história desses sujeitos que são de extrema importância para Jataí. Então,
há algum tempo atrás, alguns colegas da UFJ, principalmente uma colega da História, uma colega do curso de Letras em Inglês, desenvolveram um projeto para traduzir algumas das correspondências que o tenente havia trocado, inclusive em momentos, não apenas no momento em que ele esteve em batalha, mas em momentos outros. Esse material ele ainda não foi publicado, então ele deve ser publicado aí num futuro breve. Nossa, fiquei curioso agora. Pensando um pouquinho sobre isso. Eu não me lembro se no boletim teve algum texto sobre isso, mas eu imagino que ele ainda não tenha saído, mas que daí se aprofunda um pouquinho nisso, né? E você tem toda a razão em mencionar, né? Nós estávamos aqui falando do 19, muito tempo, né? Do início do 20, mas nós temos outras temporalidades que podem ser pensadas também dentro de Jataí. E aí envolve, né? Por exemplo, nós não estamos... aí quando a gente lembrava lá, por exemplo, dessa divisão que nós temos, história nacional, história local, história mundial, história que alguns falam, né, da civilização, algo assim, ou uma história global, algo desse tipo, mas olha como nós estamos inseridos também nesse processo. Você está falando de um sujeito que esteve, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, né, nós... normalmente não fazemos essa referência, não fazemos essa ligação. E aí nós temos outras figuras, né? Inclusive espaços que lembram essas outras figuras, como, por exemplo, o próprio JK, o espaço que nós temos, né, do Memorial JK. Então, quando nós falamos nessa ideia de patrimônio, de como nós ainda temos histórias para construir em relação a Jataí, observando esses patrimônios, mas também observando esses sujeitos mais diversos e plurais que constituem a nossa sociedade, nós ainda temos um caminho de pesquisa que é muito longo, são trabalhos e trabalhos ainda para serem feitos por muitos e muitos anos. Então, quando nós falamos, né, dos espaços que nós temos, e aí eu lembro como nós somos privilegiados de termos em Jataí espaços culturais como o Museu Histórico, como o Memorial JK, como o Museu de Arte Contemporânea, como a Biblioteca Pública Municipal, que também tem um espaço, hoje... eu não me lembro, não sei exatamente como está, né, mas um espaço que por um tempo guardou muitos dos materiais do próprio Basileu Toledo França. Então é uma espécie de um gabinete, né, na Secretaria de Cultura. Então são espaços riquíssimos e potencial para construção de outros desses espaços, né? Não é incomum, por exemplo, chegar no curso de História, a gente queria fazer um museu sobre as fazendas em Goiás, ou alguma coisa assim, né? E aí a gente pensar também como tem potencialidade para outros espaços culturais, mas também cada vez mais objetivando que esses espaços sejam o mais plural possível, né? Dando conta de todos esses sujeitos na sua mais variedade possível. Tem aquela... Na verdade, um dos pontos que mais lembram da nossa cidade, porque nossa cidade é uma cidade pequena, é sobre o JK, né? Inclusive, você acabou de mencionar, né, o Memorial JK. E por que falar de JK em Jataí? Né? Por que a gente fala de JK em Jataí? Por que a gente tem um memorial para Juscelino Kubitschek numa cidade do sudoeste goiano? Né? Então, podia falar mais sobre isso, vocês dois, por favor? Sim, então... nós temos eu acho que depois a Aline pode colaborar mais do que eu em relação a isso, mas nós temos uma narrativa que aí é um outro, como eu disse para você, nós precisamos ancorar as nossas memórias em alguns lugares para construir a nossa identidade enquanto cidade, enquanto povo, enquanto um grupo populacional. E a pergunta, né, que nasce lá sobre quando seria construído Brasília, que é atribuída ao seu Tuniquinho, num comício que o JK faz em Jataí, é um desses lugares em que a gente ancora a nossa memória para, de alguma forma, tentar criar uma unidade enquanto povo. Diz, olha, foi lá em Jataí que se prometeu a construção de Brasília.
Quando, na verdade, a história não é bem assim, né? Quando, na verdade, a gente quando, na verdade, já existia uma discussão sobre a construção de Brasília, portanto, né, nesse momento, possivelmente uma cobrança dessa construção por parte, né, desse personagem que é importante da nossa história também. Mas aí como nós vamos apropriar-se desse episódio para construir também, ou pensar também essa nossa identidade, é o que nós temos. Então, depois nós temos, inclusive, a construção de um memorial, que é um memorial que conta um pouco dessa história, né, dessa trajetória, mas é um memorial que tem, inclusive, surpreendentemente, uma variedade de materiais muito bons para serem ainda pesquisados e investigados, com recortes de jornais e documentos outros que dizem respeito a esse momento do Brasil, né, tanto no momento dessa pergunta, né, desses comícios, da campanha eleitoral do Juscelino, mas também depois do próprio governo. Então, é um material riquíssimo, ainda pouco explorado, inclusive. Tem fotografias que são desconhecidas. Então, muito recentemente, eu mostrei uma fotografia do acervo para uma colega, professora da UNB. Ela falou, não acredito, eu nunca vi essa imagem. Como é que vocês têm essa imagem aqui? Aqui em Brasília a gente não tem. A gente está fazendo um levantamento aqui, nunca vimos essa imagem. Então, para nós termos uma ideia de como ainda há possibilidades de explorar esses materiais, e você falava sobre ir até o museu e os alunos poderem ter contato com esse material, e que eu vou chamar aqui de fonte, né? Então, a possibilidade de, enquanto professores e professoras de história, nós possibilitarmos aos nossos estudantes de conhecer essas fontes, de alguns casos, quando possível, manuseá-las, investigá-las, tirar delas algumas informações a partir de algumas atividades, seja no próprio museu ou seja em outro contexto, né, a reprodução delas em sala de aula, e daí nós utilizarmos isso com os nossos estudantes, que é uma das questões centrais para se pensar o ensino de história na atualidade, né? A gente daí até uma forma da gente superar esse falatório todo nosso, né? E aí colocar os nossos alunos também para manusear, quando possível, essas fontes, ou essas fontes reproduzidas de alguma forma, mas também para entender também como se dá, não o processo, não o trabalho do historiador em si, mas entender como se dá o processo de construção da própria história, né? Dessa história que ele acha que está ali naquele livro, já que ela nasce ali naquela página daquela forma, e que, na verdade, né, até chegar ali naquele formato, tem toda uma trajetória, né, que pode ser entendida e compreendida dessa forma. E eu estava falando que a nossa cidade ela é cheia de história. Vocês conseguiriam citar um lugar que vocês acham assim, esse lugar aqui é um lugar que quase ninguém sabe nada ou não fala nada, ou é um lugar importante para nossa história, por mais que as pessoas saibam ou conheçam, não tem tanto aprofundamento nessa história? Algum lugar que vocês falam assim, isso aqui é uma das representações de Jataí. Eu sei que não tem um lugar que possa representar completamente a nossa história, né? Senão seria reduzir, né, a nossa história a um lugar só. Mas tem um lugar que seria interessante da gente conhecer um pouco mais sobre? Eu sou muito suspeito para falar sobre isso, eu imagino que a Aline também, porque... Tem um pouco suspeita, né? Assim... porque o meu lugar... Eu tenho uma relação muito próxima, de fato, com o Museu Histórico de Jataí. E não porque... Eu pensei assim, vou fazer essa pergunta. E vai ser o museu. Eu vou ter uma resposta já. Né? Então, é muito suspeito falar sobre isso. Mas eu acho que é porque o museu nos oportuniza, inclusive, pensarmos esses outros espaços. Então, é a partir do museu que eu consigo, por exemplo, pensar o 13 de maio, que a Aline comentou, o Clube 13 de maio. Então, conhecer essas outras sedes, saber onde elas estavam localizadas, passar por esses espaços e me lembrar, naquela fotografia, na descrição da fotografia, aqui, nesse lugar aqui, em Jataí, que estava a primeira sede do 13, ou nesse que estava a segunda sede. É poder passar por lá e olhar as exposições, inclusive um acervo fotográfico com mais de 1.500 fotografias, e
localizar esses prédios históricos dentro de Jataí, ou localizar alguns lugares, por exemplo, o Olho d'Água, que era um ponto importante de encontro e sociabilidade da cidade, né, onde muitas mulheres, por exemplo, se encontravam para lavar suas roupas, e esses encontros, porque daí a gente muitas vezes fica com essa ideia de que servia apenas para lavar a roupa, mas não, é um lugar de encontro. Se é um lugar de encontro, é também um lugar de circulação de informação, é um lugar de sociabilidade, é onde se informava sobre o que estava acontecendo numa outra parte da cidade, onde se trazia informações que talvez viessem, né, de alguma fazenda próxima, ou de alguma localidade, se trocava ali, se encontrava e trocava algum produto ou algo assim. Então, enfim, pensar esses lugares também a partir do museu me faz eleger ele como esse espaço. E tem uma ligação afetiva também que eu tenho com o espaço, né? Pelo tempo que já estou envolvido com as atividades, pelos estudos que nós fizemos em relação ao museu, as exposições. Tem a ver com as pessoas que estão no museu, né? Porque são pessoas que, ao longo desse tempo, pelo menos eu estou muito envolvido com o museu, pelo menos desde 2009. E ao longo desse tempo passaram ali muita gente e, de alguma forma, a gente cria vínculos com todas elas e pode ser que cada uma delas tenha uma forma de pensar ou algo assim, mas você consegue notar um esforço ali de manter aquele espaço vivo, em funcionamento. Então, você entra ali e fala, nossa, como que essa galera consegue manter isso aqui com tão pouco? Enfim, e é muito bom ver isso, né? E, claro, porque é um lugar ainda de fontes... muitas para pesquisas vindouras, né? Então, ali você tem os jornais do início do século XX. Então, pelo menos 3 coleções de jornais muito importantes que nós tivemos em Jataí. O Jataí, o Pica-Pau... 1910, 1915, 1930, o Jornal Liberal, que já foi fonte de pesquisa aí de pessoas até de Goiânia. E depois a Folha do Sudoeste, que antes era o Sudoeste, e depois passou a ser Folha do Sudoeste, tem uma coleção enorme. E aí, inclusive, esse já é um jornal mais recente, mas, por exemplo, se nós formos pensar a ditadura militar em Goiás, ou talvez até mesmo em Jataí, é uma ótima fonte para... Ou o processo de redemocratização. Eu iria justamente esse caminho agora. Porque, assim, uma coisa que revolta todo professor de história é justamente porque nós temos a construção já do que foi a ditadura militar como consenso historiográfico, né? E o nome de Castelo Branco... E justamente na frente do quartel, me parece uma ironia e um cinismo até, né? Parece que o jataiense, ele não tem uma memória vívida do que foi o período da ditadura, ou se o tem de maneira distorcida, né? Então, assim, é uma coisa que me preocupa muito. E vocês têm fontes sobre a ditadura militar em Jataí, o que dá para falar, o que não dá para falar ainda, você tem pesquisa sobre isso, porque realmente eu nunca tive contato com pesquisas historiográficas sobre a ditadura militar em Jataí. E eu fico muito curioso de saber, né? Ainda mais com esse monumento cínico que a gente tem, que é essa rua, né? Ficou revoltadão, hein? Não, eu sempre... E eu falo isso na sala de aula, eu falo, gente... É a mesma coisa, assim, vamos pensar que tem uma avenida chamada Benito Mussolini na Itália, lá em Roma. Imagina só. Não seria um negócio esquisito? Então, como que a gente coloca o nome de um ditador como alguém que deve ser homenageado? Sim. É uma lacuna que nós ainda temos para pensar a historiografia de Jataí. Eu não conheço nenhum trabalho específico que fez esse recorte. Eu conheço algumas tentativas, inclusive já dentro do curso de História mesmo, de alguns... Foi uma estudante, na verdade, que há um tempo atrás havia proposto trabalhar com o movimento estudantil e a ditadura militar, e pensando isso em Jataí. Ela, inclusive, desistiu da sua pesquisa à época por conta das dificuldades em se chegar a fontes de pesquisa. Ainda, por mais que não se pense dessa forma, por mais que se entenda que hoje nós já temos uma certa abertura para discutir isso,
é um tema ainda bastante sensível. Então, e sensível do ponto de vista histórico, né, mas sensível do ponto de vista também das relações que precisam ser construídas para se acessar essas memórias da ditadura. Então, há uma ideia muito difundida em Jataí de que não existiu ditadura por essas bandas. Né? Então, que não existiu em Jataí, não existiu em Goiás, certamente não existiu nessas regiões aqui próximas a nós. Né? E isso é o que eu estou dizendo, é uma ideia muito difundida, mas certamente difundida porque foi-se aquilo que desejou-se que se conhecesse sobre esse período apenas, e óbvio, houve um silenciamento, que é um silenciamento que pode ter, inclusive, silenciado as próprias pessoas no sentido mais literal possível. E, enfim, então, é um estudo ainda por ser feito. Eu imagino que essas fontes, no sentido de explicitar o processo da ditadura em Jataí, nós não vamos encontrar. Possivelmente, aí, talvez se a gente pensasse entrevistas, e fôssemos para a história oral, talvez a gente conseguisse algumas informações. Mas nós temos dentro da história a possibilidade de nós lermos mesmo essas fontes que não dizem explicitamente algo, mas nós lermos elas, como nós costumamos dizer, a contrapelo, que é essa ideia mesmo de lê-la quase que fazendo um outro movimento para tentar daí então encontrar aquilo que nós desejamos em relação à ditadura militar nessa região. Então pode ser que ao consultar essas fontes, né, jornais, fazer ligações a partir desses jornais com outros documentos, com a oralidade, a gente consiga pensar um pouco mais profundamente sobre a ditadura em Jataí e, consequentemente, até mesmo em Goiás, né? Ou nessa região nossa aqui, que eu vou nomear aqui agora, como nós temos nomeado o de Sudoeste de Goiás. Isso aí é um trabalho de fôlego, né? Isso. Talvez seja a hora de abrir um mestrado em História aqui, né? Talvez já passou da hora, né? De abrir um mestrado em História aqui. Isso é verdade, porque realmente isso é um trabalho de fôlego que pode levar a uma dissertação ou até mesmo uma tese, né? Isso. A verdade é isso. Então, o mestrado vem aí, gente. O mestrado vem aí. O documento está sendo elaborado. Olha que estamos tendo acesso a uma notícia aqui, gente, inédita, vocês estão percebendo, né? Estamos trabalhando nisso. Bom demais, bom Ganhei demais. meu dia, gente. É um desejo do curso, até pelo... O curso já tem mais de 20 anos, então já está completando, né, 20 anos, até pelo amadurecimento do curso, pelo amadurecimento das pesquisas que foram feitas até aqui, do próprio corpo docente, pelo crescimento da universidade, que é algo que tem acontecido mesmo, sobretudo com a independência da universidade, né, tendo se tornado o FJ. Então, eu acho que naturalmente é algo que vai acontecer e nós temos um grupo de professores do curso de História já trabalhando na proposta e esperamos o mais breve possível aprová-la. Será cobrado. Com certeza. Podem cobrar, porque a gente precisa de fato dessa devolutiva. Isso é muito bom, porque assim, aqui ter um mestrado em História vai levar mais pessoas a desenvolver mais pesquisas para a gente conseguir entender mais sobre quem nós somos. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. O conhecimento imediatista é algo muito pequeno, né? Se você parar para analisar. É por isso que eu digo, gente, vocês não vão usar uma informação específica que a gente trabalhar aqui no seu dia a dia prático. Você vai desenvolver uma inteligência que é um senso crítico, uma forma de olhar o mundo que vai te acompanhar por toda a sua vida e você vai conseguir enxergar com lentes diferentes o que é realmente o presente, porque é isso, né? É o que Mark Bloch dizia. A história, na verdade, é a ciência do homem no tempo e a gente busca entender o presente que nós vivemos a partir do passado, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar assim, olha, isso é importante de falar sobre Jataí e que a gente não falou? E também fiquem à vontade para, às vezes, fazer algum tipo de convite, reforçar o convite lá das Ciandeiras, e também fazer algum tipo de conclusão. Vocês fiquem à vontade, esse espaço é de vocês. Vou pegar esse gancho aí que você falou, acho que você explica muito bem para os seus alunos, né, a importância da história, mas eu ouso dizer que a história ela pode ser libertadora.
ela tira, eu acho que essa prisão, sabe? Quando a gente escolhe expandir um pouco mais. Porque, como eu disse, né? Lá no início eu falei, às vezes a gente estuda história para passar no vestibular, para passar no Enem, né? E fica nisso, né? Até porque escolhe outras áreas para seguir, enfim. Mas eu acho que acrescenta muito enquanto seres humanos, enquanto homens e mulheres no tempo, nessa passagem aqui no planeta Terra, né? Nessa dimensão, enfim. Acrescenta muito, né? Eu vim de uma família, assim, de uma família, assim, bem católica, entendeu? E eu conhecia muito, tinha muito desse conhecimento. Então, quando eu escolhi estudar história, eu senti que eu expandi minha consciência, eu conheci outras coisas e outras culturas e outras formas de crença, enfim. E nesse sentido, outras formas de viver também. Uhum. E nesse sentido, eu falo até hoje que a história, ela meio que salvou minha vida, entendeu? Ela me salvou, assim, de uma prisão mental que eu vivia. Hoje eu me sinto, assim, muito... Hoje a minha qualidade de vida é, em parte, também por causa de ter estudado história. Que lindo isso. Mas é verdade. Muito bonito. Que bom. Eu concordo com a Aline. Eu acho que... de alguma forma, ter estudado história também me tirou de uma certa mediocridade, de enxergar a vida de uma forma muito medíocre e me possibilita enxergar a vida, não sei se na tranquilidade que a Aline está dizendo, né, tão melhor, porque a gente passa a problematizar tudo e todos, né? Então, e aí a gente passa a sempre... e tentando compreender a vida da forma de distintas formas. Então é um pensar constante, né? Uma cabeça que nunca para, que está sempre martelando alguma coisa, enfim, mas nos ajuda particularmente a ver e a viver a vida de uma outra forma, verdadeiramente, né? E isso para mim também é muito legítimo pensar nisso. E eu queria aproveitar, Gabriel, e divulgar um trabalho que é um trabalho que me orgulha muito, que foi construído no final, foi lançado, né, no final do ano de 2023. É um livro chamado Histórias de Jataí, Narrativas, Sujeitos e Memórias. É um livro que foi organizado por mim, mas que tem textos de vários ex-alunos nossos, de colegas, professores, de alunos nossos que estavam conosco, né, em 2023, 2024. Então, é uma coletânea que está disponível online, gratuitamente. Vocês podem baixar, encontrar ela aí e baixar. E ali você vai encontrar textos que problematizam essas narrativas sobre Jataí que nós temos até então, textos que nos indicam para outras possibilidades de enxergar sujeitos até então esquecidos ou não mencionados nessa historiografia mais tradicional ou nessa literatura memorialista ou, né, literatura pensada por outros escritores jataienses ou que passaram por Jataí, de alguma forma escreveram sobre o lugar. Então, textos que pensam a partir da história, sujeitos negros, indígenas, mulheres, fiandeiras, o patrimônio cultural, material. Então, pensa a própria literatura enquanto um objeto de estudo histórico. Então, uma série de estudos ali que podem contribuir bastante para a gente começar a pensar e ver a história de uma outra forma, né? Principalmente a história de Jataí. Fica o convite para a leitura de uma forma muito mais plural. Eu, com certeza, eu não sabia desse material. Esse material acabou de ser publicado, né? Ele foi publicado em 2023, mas foi num período tão tumultuado, no final de 2023. Foi tão tumultuado que a gente fez uma divulgação muito pequena dele. E agora que nós por isso que eu nunca ouvi falar. Estamos tendo possibilidade de falar um pouco mais sobre ele. Muito bom. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês não sabem o quanto eu aprendi, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Sempre que eu trago um convidado aqui de uma área diferente, agora da mesma área que eu, né? Eu aprendo muito, mas quando é da nossa mesma área, nossa, a gente fica com a vontade de saber mais. Eu fiquei com vontade de ler esse texto, inclusive, eu vou te mandar mensagem pra você mandar esse link. E eu vou colocar na descrição para vocês acessarem o material, tá? Então vocês podem ficar despreocupados
ocupados, aí vocês não vão ter o trabalho de ter que procurar, não. Então, assim, muito obrigado que vocês vieram aqui. Eu tenho um respeito muito grande por vocês dois, enquanto profissionais, e eu fico muito feliz dos estudantes do Colégio Dinâmico poderem ter acesso ao conhecimento de vocês. É um pouquinho do conhecimento, né? Mas que já traz esse gostinho do que é a universidade aqui, do que é o museu aqui, né? E do que a gente produz. E que é tão importante também para nossa cidade, né? Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Foi uma honra poder participar, um prazer. O curso de História da UFJ está aberto para quando vocês precisarem e quiserem, nós estamos à disposição. Agradeço muito a oportunidade de poder estar falando do meu trabalho no museu. Né? O Murilo sabe que eu tenho muito gosto por esse trabalho, por ter chegado aqui em Jataí, estar nesse lugar hoje, né? Então, toda a oportunidade que eu tenho de falar da potencialidade que tem o museu e a cena cultural e histórica de Jataí é muito gratificante para mim. Então, muito obrigada pelo convite, Gabriel, de coração mesmo. Obrigada aos ouvintes. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua atenção. E claro, se você acompanhou até aqui, você não vai sair daqui sem deixar um like, sem se inscrever e sem compartilhar com seus amigos, né? Então, já faz isso agora e aguarde os próximos episódios, que a gente tem muita coisa boa para rolar ainda, tá? Muito obrigado e tem que ser dinâmico.